internautas, mais uma vez começamos o nosso papo interativo e hoje o nosso entrevistado é uma pessoa importantíssima para Santana do Mundaú e para Alagoas. É o padre Emílio April, lá do Canadá. Com certeza muitos mundauenses têm fotografias, têm lembranças de casamentos, batizados e de momentos que foram vividos na presença dele. Padre Emílio, nosso muito obrigado por sua presença aqui conosco. E nós já vamos começando a nossa entrevista perguntando ao senhor, voltando um pouco lá no tempo, como é que foi a sua infância? Bom, a minha infância foi normal, infância canadense. Então foi há 6 anos de idade, fui para a escola, joguei bola, joguei hóquei, joguei todo tipo de esporte e cresci em Zenon Park. É uma cidade pequena, talvez menor do que Mundaú. Aí com 13 anos de idade, meus pais mudaram-se para uma cidade chamada Saskatoon. Aí lá continuei os estudos numa escola católica e depois disso foi que eu entrei no seminário e segui os estudos para ser padre. Padre Emílio, como é a sua convivência com a família? Como foi no tempo da infância e como é até hoje? Eu tenho um irmão e 2 irmãs, e então crescemos normalmente, só que a minha família não era tão religiosa no sentido de instruída na religião, mas era bem prática, quer dizer, todo domingo a gente ia à missa e durante a quaresma, missa todo dia, durante o mês de maio, texto toda noite, etc. Padre, a descoberta da sua vocação para o sacerdócio, como é que aconteceu? Como é que se deu essa descoberta para o sacerdócio? Eu acho que foi aos pedaços. Quer dizer, em casa, sobretudo, eu diria meu pai e minha mãe também, insistia que a gente tinha que fazer o certo, não assim andar à vontade, sem se preocupar de como tratar os outros. Por exemplo, quando eu era garoto, eu tinha uma peteca. Aí eu fui atirar no passarinho e quebrei um vidro. Aí meu pai me puxou pela orelha e você vai falar com um homem agora e você vai dizer a ele que vai pagar o vidro dele. Pronto, então foi tudo nessa base que a gente tinha que andar no certo. Mas também sempre participamos como coroinhas, como pessoas da igreja, então foi aos poucos desenvolvendo. Quando eu estava no 2º grau, já o bispo, que não era bispo naquele tempo, era padre, mas ensinava, e ele me chamou e disse: você dá a impressão de ter certas características desejáveis para um padre. Então, eu gostaria que você pensasse um pouco se Deus está lhe chamando para isso. Aí foi tempo que eu comecei a pensar. E então, depois de terminar o 2º grau, aí que eu entrei no seminário. Como é que foi a reação da família quando o senhor se decidiu ser padre? Eu vou ser padre. Bom, realmente meu pai ficou um pouco decepcionado. Pelo seguinte, que minha irmã mais velha entrou para ser religiosa. Aí depois meu irmão, que tinha 1 ano e meio mais velho do que eu, entrou para ser padre numa congregação. Aí quando eu cheguei, disse que eu estava com vontade de entrar no seminário, ele aí ficou um pouco triste, porque esse era o fim do nome dele, não é? Quer dizer, os dois rapazes que podiam levar em frente o nome dele, agora estão no seminário e não vão dar filhos. Ô padre, o senhor enfrentou algum tipo de preconceito por ter escolhido o sacerdócio para a sua vida? Não, ao contrário.
Não, a minha família sempre aceitou e também meus colegas, porque nos primeiros 3 anos de seminário a gente vivia no seminário, mas estudava na faculdade. E então eu estudava com muitos colegas que eu tinha estudado no 2º grau, por exemplo. Então eles aceitaram muito bem, então para mim não foi problema não. Bom, o senhor saiu do Canadá, bem distante do Brasil, para realizar a sua missão, parte da sua missão aqui em terras brasileiras. Qual foi sua reação ao saber que a sua missão seria aqui nessas terras? Começou aos poucos. Eu estava engajado num movimento de campanha da fraternidade. E no Canadá, a campanha da fraternidade não visa tanto problemas sociais do Canadá, como visa partes do mundo onde existem problemas sérios de pobreza. E então a gente conversava muito sobre esses problemas. E foi tempo que eu estava numa escola de 2º grau, ensinando, e me deu vontade de conhecer melhor. Então eu pedi ao bispo de vir passar 5 anos aqui. Aí dos 5 anos foi para mais 5 e depois terminei ficando 26 anos. Padre, qual foi o ano exatamente que o senhor chegou em Santana do Mundaú? No ano 73. Como é que foi essa experiência de chegar em um lugar diferente, longe, primeira vez? Como é que se deu esse acontecimento? Bom, realmente para mim foi fácil, porque o padre Donaldo já estava em União dos Palmares e eu fui morar com ele. E de lá eu via a Santana do Mundaú. Santana do Mundaú sempre foi a minha parte, vamos dizer, da vinha. Então eu não senti estranheza, porque todo mundo já era amigo de Padre Donaldo e então me acolheram muito bem. Então não senti estranheza, não. Como é que se dá a relação do Senhor com os mundauenses, com as pessoas que aqui vivem, até hoje? Como é que é essa relação? Bom, eu sempre achei uma relação muito boa, porque eu fui sempre bem acolhido. Passei uns 10 anos vindo aqui, fazendo uma reunião por semana, mas missa só tinha uma vez por mês. Tinha 3 missas no fim de semana, uma no sábado à noite, outro no domingo de manhã e outro domingo à noite. Então, eu senti que não era bastante. Aí foi que eu pesquisei para conseguir irmãs vir morar aqui. Aí conseguimos 2 irmãs, irmã Vitória e irmã Benilda. Aí a partir dali desenvolveu uma pastoral. Realmente não foi meu crédito de desenvolver essa pastoral, o meu crédito era só de ter trazido as irmãs. Mas o desenvolvimento pastoral do Mundaú foi todo o crédito eu daria às irmãs que moraram aqui e trabalharam. Padre, houve alguma dificuldade no desempenho, no desenrolar dessa sua missão aqui em Santana do Mundaú? Houve de vez em quando, às vezes com os políticos, às vezes com os juízes da festa que não prestavam conta. A gente teve uns contratempos, vamos dizer. Eu tive um contratempo com um policial que estava bêbado na função e então quase me mata o camarada, mas graças a Deus não aconteceu nada e ele foi preso e terminou a encrenca. Okay. Nessas visitas, percebe-se que há mudanças no município, na cidade e nas pessoas. Como é que o senhor analisa Santana do Mundaú hoje
diferente daquele período em que o senhor chegou até aqui? Quais são as diferenças que o senhor mais nota aqui na cidade? Bom, sobre isso, eu não posso falar muita coisa, porque eu não analiso isso. Eu sei que cada padre tem o seu modo de trabalhar, que com a saída das irmãs vai deixar um buraco, uma lacuna, isso é normal. Então eu não tento fazer comparações, porque não me cabe isso. Eu deixei Santana do Mundaú e deixando fisicamente eu deixo também a responsabilidade. Então eu volto não como fiscal, como pessoas preocupadas do que está acontecendo, eu volto como visita, eu visito os paroquianos, os amigos, mas eu não faço julgamento do trabalho dos outros e de como está agora. Padre, o que é que o senhor sente, como o senhor se sente ao saber que faz parte da vida de boa parte ou toda a comunidade das pessoas? Como é que o senhor se sente ao saber que faz parte da vida dessas pessoas? Realmente me sinto muito bem. Ontem à noite, por exemplo, chegou um jovem e disse: "Ah, foi o senhor que me batizou." Aí a gente se sente bem. Hoje mesmo uma pessoa disse: "Faz 23 anos que eu sou casado e foi o senhor que me casou." Aí isso faz a gente sentir bem, porque a gente sente parte da história dessas pessoas. Fátima, por exemplo, fez uma boa parte da minha história. O pai dela, antes disso, construiu a casa das irmãs ali. Fez um ótimo trabalho. Eu tracei uma plantazinha bem simples, pensando que ia ser uma casinha fraquinha, mas adequada. Aí quando o pai dela terminou com cerâmica, com tudo ajeitado, eu disse: "Ixi, uma casa, eu acho que eu gostaria de morar numa casa dessa." E as irmãs ficaram muito satisfeitas também. Então, essa história da gente dá muito prazer a gente, e quando a gente volta, por exemplo, a outra vez que eu voltei foi depois da cheia de 2010. Aí foi uma tristeza para mim de ver pessoas e história, pedaços de história que tinham sido aniquilados, não é? Pessoas que moravam aqui foram morar em União, pessoas que moravam em certas ruas tiveram que se mudar com muito trabalho. Então isso, em contrapartida, dá tristeza de ver doenças, acidentes, cheias, assim, coisas que machucam o pessoal daqui, me machucam também. Padre, qual é o momento mais emocionante da sua vida até hoje? Eu tive muitos momentos emocionantes, realmente. Eu acho que um deles foi o dia que eu disse adeus à União dos Palmares, Mundaú. Isso foi emocionante para mim, foi assim, um momento difícil da minha vida, que eu estava deixando toda uma vida, um povo que eu gostava, mas era o tempo que tinha chegado para isso. Aí eu fiquei, mas teve muitas outras emoções também, realmente. Eu já tive raiva, já teve momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de medo. Quando aquele policial, por exemplo, que dava bêbado, puxou o revólver para a minha parte, e o Zé Martins chegou pulando por cima das bancas e pegou o revólver e sumiu. Aí eu estava tremendo de medo. O que representa Alagoas, União dos Palmares e Santana do Mundaú para o Padre Emílio? Representa uma grande parte da minha vida e representa todas as pessoas com quem eu passei uma geração. Praticamente tem pessoas de 30 anos, 40 anos que só conheceram os padres canadenses, a não ser ultimamente, nesses últimos 10 anos, foram conhecer outros, mas
toda essa geração para mim é muito dentro de mim, dentro do meu coração. Bom, então nós estamos chegando ao final de mais uma entrevista, e essa especialíssima com o Padre Emílio, aqui no nosso portal mundalnoticias.com. E, Padre, nós queremos agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Alguma mensagem, alguma palavra que o senhor deixa para os mundaulenses? Bom, realmente eu tinha certos planos para a minha visita ao Brasil este ano, e quando eu soube que era a festa da padroeira aqui este domingo, então mudei algumas coisas para ter certeza de dar uma presença aqui, de participar com a turma e de fazer uma visita um pouco mais importante, porque faz parte da festa de Santana. Então eu gostei. Então, Padre Emílio, a gente gostaria que o senhor conduzisse a bênção a todos aqueles que estão nos acompanhando na internet, estender a sua bênção, a bênção de Deus para nós e para toda uma comunidade que faz parte realmente dessa sua vida e dessa sua caminhada. Então a minha bênção é uma extensão da bênção que foi oferecida na missa com o Padre Padre Milton, e eu quero estender essa bênção a todos os mundaulenses, e que Deus os abençoe, que Deus os faça felizes, dê saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Emílio, nosso muito obrigado aqui por sua presença junto conosco, e nós queremos entregar, em nome de toda a reportagem do portal Mundal Notícias, o nosso certificado de honra ao mérito por sua participação e por sua contribuição para a história de Santana do Mundaú. Então receba a nossa certificação e nosso muito obrigado, Padre. Bom, então nós finalizamos por aqui mais uma entrevista no nosso Papo Interativo no seu portal mundalnoticias.com, ele que é sem dúvida o seu portal de notícias de Santana do Mundaú. Até a próxima!